Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui é para você pegar e pensar, porque talvez uma das coisas que nós vamos conversar vai te dar um estralo, você fala, puxa, é exatamente isso que eu preciso. Então, por exemplo, quando eu escolhi os imóveis aqui, eu pensei nas perspectivas, nas expectativas que uma pessoa poderia ter para vir para cá. Então, a parte de logística eu já passei nos vídeos, já passei tudo para você. Você já tem bastante informações nos vídeos, mas vamos lá. Aposentado é um perfil. Você é aposentado, não quer mais ficar na loucura de São Paulo, por exemplo, ou em cidades que tem muita movimentação, que já tem vídeos explicando a quantidade de pessoas que moram aqui, residem na cidade. E depois eu vou fazer um vídeo depois passando no centro aqui mesmo, assim, do lado da prefeitura, lá da igreja, para vocês verem como que é. Mas hoje em dia, do jeito que está a questão do Google Maps, do jeito que está o YouTube hoje, qualquer cidade, eu acho, deve ter vídeos. Até aqui já deve ter vídeos. Com certeza tem vídeos aqui, Gabriel. Então vamos lá. Você, por exemplo, você está para se aposentar. Você, por exemplo, você é um avô, sua esposa avó, e aí você não quer ficar longe dos filhos e dos netos. Está aí uma excelente opção. Nós estamos muito perto. Então, mesmo que vocês queiram passar um final de semana com os seus netos, por exemplo, seus filhos trariam eles aqui, são 1 hora e 20 minutos de viagem, trariam uma sexta-feira para os seus filhos, de repente, viajarem ou fazerem qualquer coisa assim, e você passaria sexta, sábado e domingo à noite, ou na segunda-feira, seus filhos iriam pegar seus netos. Então, essa é uma opção. É muito perto de São Paulo. E aí seus netos vão poder ter essa sensação gostosa, né, de além de estar com vocês avós, eles também estarem num terreno bem grande, tá? Então assim, aí cada casal, cada pessoa que virá aqui residir, vai fazer de acordo com o seu perfil. Eu já coloquei aqui que você tem várias opções. Você tem a opção de fazer uma piscina, você tem a opção de fazer uma área gourmet. O meu compromisso é concluir as casas, garantir a você 2 anos, mas não só os 2 anos de garantia que vai ser contratual, mas principalmente garantir a você que você tenha paz, que você não tenha problemas ocultos, não revelados que irão aparecer, que você não tenha estresse, porque essa é a finalidade, né? Se você está vindo para cá é para você sair do estresse, porque estresse é uma opção. Muitas pessoas falam assim, eu não tenho opção. Você tem opção. Por exemplo, se você está em São Paulo, pega um metro quadrado aí. Qualquer apartamentozinho de, sei lá, começando pela Coab, tá 300 mil reais, muitas vezes, quer dizer, eu estou chutando porque eu estou falando que assim, em São Paulo, o mínimo que uma pessoa vai morar é numa Coab, né, nesses planos do governo de habitação. Então, nem sei se tem outros nomes. Na minha época, é muito tempo atrás, aí mais de, sei lá, quando eu estava em São Paulo, era Coab. Acho que deve ser não sei o que de habitação. Mas enfim, se nós falarmos de um apartamento em São Paulo de 45 metros quadrados, a partir de 400 mil reais. Entendeu? Tudo depende da localização, mais uma vez. Mas assim, o meu irmão mesmo, ele chegou a morar no estúdio lá no Morumbi, Swiss Park, alguma coisa assim. Meu, o estúdio dele, que devia ter, assim, eu tinha um pé direito muito grande, devia ter um pé direito de 8 metros de altura, era grande o pé direito, mas era pequenininho, né? Então, assim, com o pé direito, então devia ter uma área grande, mas se você pegar no comprimento e na largura, tinha tipo 40 metros quadrados, mas tinha mezanino, tinha aquele vidrão que ficava, que você via Marginal Pinheiros, então assim, mas assim, ele vendeu na época por 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, já faz tempo já. Hoje eu não sei quanto vale. Então, por exemplo, até isso é uma coisa que você pode estar pensando. Por quê? Porque o metro quadrado é mais caro e você pode sair capitalizado, ou seja, você pode vender algo que você tem em São Paulo, adquirir aqui e sobrar muito dinheiro. Né? Se a gente estiver avaliando aí, procura você, faz um comparativo. Você que tem uma casa a partir de 100 metros quadrados, até a finalização aqui, que vai dar 370, 380 metros quadrados aproximadamente, mas só quando tiver os telhados,
da garagem e das varandas de trás é que eu vou descobrir realmente qual que é a metragem aqui, tá? E mais uma vez, não é uma metragem quadrada porque o pé direito é alto, né? Então ele não chega a ser duplo. Para algumas pessoas dizem que é duplo, né? A partir de 4 metros. Eu não encaro dessa forma. Se é dupla, você pegaria o pé direito padrão, 2,75, 2,80, você colocaria o dobro, 5,60. Então, para mim, o pé duplo, né? O pé direito duplo, ou o pé direito, não, o pé direito duplo, seria a partir de 5,60 na minha concepção, tá bom? Então, o meu pé direito é alto. Então, o que que acontece? Então, você tem essa opção. Você calcula aí quanto você tem. Se você já vendeu, melhor ainda. Você não precisa... Na hora que nós vamos conversar aqui, que vai ter um vídeo depois sobre valores, sobre o que que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar, já vou adiantar. Só não vou aceitar terreno em casa, não preciso. Então, o resto, vou aceitar tudo. Então, o que que acontece? Esse é um perfil que você pode estar pensando, esse seu perfil faz com que você avalie, né, o valor do metro quadrado, já tome as rédeas da sua vida e, assim, além de você estar em duas casas com extremo conforto, você vai ter as opções que eu vou te dizer agora. Por exemplo, você tem a opção de alugar uma casa, tem a opção de botar teus pais numa casa. Se for os pais que estão comprando, no caso, se vocês forem um casal acima dos 60 anos, que para mim já está ótimo também, né? Se for motociclista ainda, melhor ainda, vai ter uma amizade por décadas, entendeu? Porque eu sou motociclista. Então, se você for daqueles casais a partir de 60 anos, nem de 60 anos, se for um casal que gosta de moto, pode ser dos 40 anos até 90 anos, gostando. E tem gente andando com 90 anos de moto. A questão de você se cuidar apenas. Mas assim, então, voltando a falar, você pode deixar a casa, se você for os pais, né? Tem a casa dos pais, então já não seria a casa dos pais, já vai ter que ser batizado de casa dos filhos, né? Porque você vai comprar a casa para os seus filhos virem aqui para passar finais de semana com você ou uma temporada com vocês. Pode acontecer. Aliás, isso pode acontecer também, né? Dos pais comprarem uma casa e transformarem a casa dos hóspedes na casa dos filhos, né? Eu estou pensando isso agora, é até interessante, porque a gente imagina que os filhos vão cuidar dos pais e quando vai ver os pais continuam cuidando dos filhos, e isso é um fato. Você pegar uma entrevista hoje, uma reportagem na Itália, os filhos não estão saindo mais de casa, porque não tem condição, por causa disso, por causa daquilo, estão ficando com os pais. Aqui no Brasil não deve estar muito fora disso, não, né? Eu não sei como é que está o mercado aí de homens aí, mas de repente está cheio de 30, 40 anos que mora com os pais. Eu saí de casa com 18 anos. Meu irmão também, acho que todos nós saímos com 18 anos de casa. Meu falecido irmão, o meu irmão que está nos Estados Unidos e eu. A gente saiu muito cedo de casa. Todo mundo começou a trabalhar cedo, então, tipo, nós já tínhamos condição de sair de casa, né? E, e vamos lá, então. Então, você tem essa opção aqui de comprar a casa, você que, sendo motociclista ou não, para Freitex e tal, para você ter paz. Então, o que que você vai ter aqui? É o que você busca: sossego, tranquilidade, várias opções de deslocamento, várias opções de compras, várias opções que você pode ir em shoppings diferentes, shopping de Jundiaí, shopping de Itu, tudo. Eu nunca fui no shopping de Itu. Jundiaí sim. Mas você tem shopping Valinhos, shopping Vinhedo não tem, shopping Campinas, e você tem o deslocamento para São Paulo, né? Se você ainda for motociclista, é muito rápido para ir para São Paulo. Muito rápido. Então você esquece 1h20 para ir para São Paulo. Eu já cheguei a uma época, eu tinha uma Burgman e eu ia direto para São Paulo. Para Santana do Paraíba e Alphaville, então, era quase que todo dia com a Burgman. E pela estrada dos Romeiros, que é toda aquela estrada alta, assim, entendeu? Então, assim, as opções são muito grandes. Aí vem a outra opção, para você que trabalhou a vida inteira e não teve tempo para cuidar da sua saúde.
Agora você vai ter. Assim como esse pode ter uma mountain bike, você pode cair naquela estrada que tem as filmagens. E isso, sinceramente, não tem preço. Porque você tem contato com a natureza, se você já tem o hábito de fazer isso com a sua esposa, por exemplo, nossa, vocês vão se sentir um paraíso. Pela segurança, pela tranquilidade. Se eu já postei vídeo aqui que tem pessoas que vendem 150, 200 mil reais com bicicleta, eu nunca vi uma bicicleta desse valor e nem sei qual é o tipo de bicicleta, tá? A bicicleta é bem mais simples, entendeu? É coisa de 1.500, 2.000 reais no máximo. Então não é essa pegada, nem sabia que tinha. Mas enfim, se você tem, você pode vir com a sua bicicleta Bentley, né? Ou a bicicleta Rolls Royce, que você vai se dar super bem. Ninguém vai. Se for igual eu, que nem tem bicicleta, meu, pode ficar tranquilo. Tá? Nunca houve um caso aqui nessa cidade que eu soube de. Né? Porque tem um. Do lado do posto de gasolina aqui no centro, tem um lugar que é o point dos ciclistas. Vende queijo, vende um monte de coisa lá, deve ter vinho, um monte de coisa, faz suco, enfim. É um point. Tem até estacionamento lá com o manobrista lá. Que o cara pega a sua bicicleta e leva lá e depois você retira. Não sei bem como é que funciona, mas eu já vi isso. É do lado do posto, inclusive, esse estacionamento, que é do lado da base da Polícia Militar. Então fica fácil de você localizar onde eu estou falando, tá bom? Então, você tem esse perfil de contato com a natureza, tem o perfil de você ver. Aqui tem um vídeo que eu já fiz do banheiro, você já tem uma ideia do banheiro e da cozinha, janela. Todas as janelas da lateral da casa principal, você tem acesso a todo o visual dos 180 graus. E da janela da casa dos pais, ou agora a casa dos filhos, né? Pode ser, eu não tinha pensado nisso mesmo. Pode ser que seja a casa dos filhos. Às vezes teu filho está na faculdade, é medicina, você está entendendo? Você está pagando a faculdade dele, então assim, em vez de pagar um aluguel para ele, ou seja lá o que for, ele vem morar aqui, se ele for casado ou não. Uma boa ideia, inclusive, eu não tinha pensado nisso não. Eu sempre imaginei que os filhos iam cuidar dos pais. E aqui da janela da casa dos pais ou dos filhos, você também tem o acesso, então é muito gostoso. Aqui, como o paisagismo é algo muito pessoal, o que eu fiz aqui? Eu não coloquei muita grama. Então, eu coloquei uma área aí, sei lá, talvez de 50 metros quadrados, tá? Então, você pega a frente aqui da casa dos pais. Depois, quando tirar fotos ou passar com a câmera, eu vou explicar para vocês. Uma parte do gramado, que é a parte de cima, na realidade, eu iria fazer um... Não sei se eu vou fazer, tá? Mas, assim, uma parte como se fosse para você visualizar onde seria a piscina. Então, eu deixaria sem plantar a grama nessa localização, então dá para você ver um retângulo grande. Essa é a minha intenção, mas eu fico pensando, poxa, se a pessoa escolher depois um paisagismo de pedras, que tem no Instagram, acho que eu já coloquei lá. Pedras que eu falo são pedras mesmo, mas tem algumas pedras que são específicas para paisagismo, tá? Então, assim, bom, opções de paisagismo tem diversas, tá? Se a pessoa que vier comprar for descendente de povos asiáticos, por exemplo, ou até orientais, né? Asiáticos pode ser árabe, né? Persas e por aí vai. Mas se a pessoa for, por exemplo, ou gostar de jardins em estilo japonês, coreano, dá para você fazer. Então, assim, eu não vou mexer com paisagismo, porque como é muito grande, então tem. Quando eu adquiri os imóveis, lá no fundo tem um manga, para quem gosta de manga, assim, é muita manga que dá. Muita manga, eu tô falando assim, passa de 500 mangas. Eu não contei, mas o que cai de manga e apodrece é coisa de louco. Quando eu consigo que pessoas venham aqui, às vezes do comércio, pessoas que eu tenho um pouco contato, mas, por exemplo, frentistas do posto, vira e mexe, eu falo para eles, vai em casa lá, pega lá, leva lá uns 3 baldes de 25 litros e pega a manga lá, porque senão vai estragar. Então, porque para a manga, você, no meu caso, como eu faço controle calórico, eu tenho toda a pegada de jejum intermitente. Hoje, por exemplo, 29 de outubro, é o meu primeiro, esse vídeo está sendo gravado e eu estou de jejum base água já tem 28 horas. Então, assim, eu tenho práticas, por exemplo, que não condizem com... Tudo que eu faço não condiz com o estilo
brasileiro, né? Então, não dá para mim colocar para você alguma coisa que eu tenha parecido com brasileiros, a não ser ter nascido aqui, né? Então, muito tempo com contatos, 22 anos de cultura japonesa, até os 16 anos eu falava, escrevia, lia em japonês. Eu estava começando kanji, já falava hiragana, katakana e uromaji. Então já tinha o kanji eu estava aprendendo, mas o hiragana, o katakana e o uromaji eu já estava muito bem já. Então, o que acontece? Você tem várias opções. Então, isso eu acho legal porque eu estou deixando opções. Na casa, se você ainda adquiri-la, né, depois eu vou fazer um vídeo do que significa os 130 mil, se a pessoa quiser, porque a opção que você vai ter a partir de novembro é assim, basicamente vai ficar a cozinha para terminar, que eu posso terminar, óbvio, é só a gente conversar, e as varandas, a parte do muro, né, que é onde você vai passar a massa, né, para você deixar lisinho, mas de repente a pessoa não quer o muro lisinho, por isso que assim, o mais importante do meu foco são as casas, né? Aí quando eu falo casa é terminar o que eu vou colocar no vídeo que tem para terminar. Mas se você não quiser, eu não quero dar os 130 mil do Márcio, eu prefiro eu fazer, beleza? Não tem problema nenhum. Tá? Aí a gente conversa, porque daí é uma questão de conversar que a garantia vai ficar em cima daquilo que eu fiz e que você não pode mexer. O que quer dizer com isso? Isso já é contratual também. Você não pode mexer na estrutura da casa. Por exemplo, eu já expliquei já, pessoas vieram para cá e queriam colocar. Eu sou extremamente contra isso, não gosto, não, como construtor, não aconselho nem nada, a não ser que a sua parede tenha sido projetada para isso. As pessoas viram e mexem, estão colocando paredes embuchadas, vigas pesadas em paredes e não sabe se isso comporta. É por isso que a garagem ela é independente, por isso que ela é mais cara. Toda a estrutura tem que ser independente da casa. Então, se você quiser concluir a casa, no contrato vai ter isso. Nenhuma das paredes da casa, nenhuma parte estrutural da casa, ela poderia ser mexida porque ela foi prevista para não aguentar estruturas pesadérrimas. Eu calculo que uma telha portuguesa, para você ter uma ideia, deve pesar aí no mínimo uns 4 quilos, talvez até 5. Então, se você colocar aí uma projeção de 1.000 telhas, no mínimo 1.000 a 1.500, nós estamos falando em tonelada já, né? Estamos falando em tonelada, porque como as vigas são pesadas, caibros são pesados, tem o peso da ripa, tem o peso da telha, você vai botar uma parede, esquece, né? Então, tem esses detalhes todos. Então, cada casa, cada projeto, e por isso que eu estou fazendo tantos vídeos, né? Então é isso, mas você vai ter bastante opções. Mas no vídeo que é para isso, nós vamos conversar a respeito, porque eu vou ser bem, vou enfatizar bem as coisas, vou deixar bem tudo que vai ser colocado em contrato, é isso aí. E quando se fala em contrato, é o contrato baseado nisso, né, em conclusão da casa, porque se nós fizermos um contrato baseado em comprar ela do jeito que ela estará até 1º de dezembro ou até dia 5 de dezembro, isso quer dizer que você poderá vir para cá em uma semana no máximo, comprou a casa, pagou, uma semana está tudo vazio, chutando alto. Tá bom? Então, para quem quer, tem essa pegada de querer passar a casa um Réveillon, aqui na casa dos pais ou casa dos filhos já vai estar pronto. Né? O que não vai estar pronto seria a cozinha. Isso é certeza, já é uma afirmação. Os 2 banheiros das 2 suítes não estarão prontos, os 2 pisos das 2 suítes não estarão prontos. Então é a cozinha, os 2 banheiros das 2 suítes e os 2 pisos. É isso que é o que vai ter. Assim, a pintura interna, todo o acabamento já estará feito de onde se dorme, ou seja, do quarto, no que é o banheiro, que o quarto vira suíte. Isso é certeza que não estará pronto, tá? Não vou deixar pronto, porque eu já expliquei as razões que eu nunca trabalho em dezembro, nunca contrato mão de obra em dezembro. Então, o perfil, voltando a falar dele, você também tem a questão do perfil do investidor. Você compra aqui, amplia, você faz mais uma casa, mais 2 casas, você faz várias casas. Tem isso, pode acontecer. Eu não descarto essa possibilidade.
da pessoa fazer um negócio realmente para gerar renda, né? Assim, você já tem uma geração de renda, já fiz vídeos sobre o que seriam os valores de aluguéis aqui, você alugar uma casa como a casa principal e alugar uma casa como esta, então você tira uma renda superior a 5, 6 mil reais, tranquilamente, entendeu? Agora, se é isso que a pessoa quer, é uma opção de perfil. Então, a pessoa está entrando aqui para investir. Seja para alugar uma casa ou outra, ou não alugar, ou alugar, são várias opções. O mais importante é o que atrai você para vir para cá. Então, o que atrai, agora voltando a falar o contrário, dos filhos cuidando dos pais, é justamente a questão de você estar perto da sua família, porque você não consegue se desvincular. Ou não pode se desvincular. É mais essa. Então, é você que realmente precisa, se os seus filhos precisarem ficar perto de você ou ter um acesso fácil. Então, assim, se você for motociclista, já expliquei, é muito rápido. Não dá 45 minutos de moto, porque a moto ela não pega trânsito, a moto ela desenrola uma velocidade maior, então tem tudo isso. Então, assim, é muito perto de São Paulo. Então, para quem tem essa coisa, não, é muito italiano, né? Às vezes pessoas tem muitas famílias que são muito próximas, não gosto de ficar longe. Tem famílias que praticamente eu já conheci famílias que é um vizinho do outro. Perdão. Então, é isso. Deixa eu tomar uma água aqui só. Eu tô ficando a boca seca. Garrafa de vidro, viu, pessoal? Não pega garrafa plástica, não, que isso aí acaba com a saúde. Então, o que que acontece? Você tem a opção de você estar perto da sua família, não do lado do outro, vizinho, mas assim, aqui é muito perto. Então, se seus filhos também moram em Jundiaí, seus filhos podem morar em Tupéva, seus filhos podem morar em Itu, seus filhos podem morar em Campinas, seus filhos podem morar, ou vice-versa, né? Então, assim, a localização aqui é privilegiada, o acesso que você tem para tudo que é lugar é muito privilegiado. E agora, em especial, voltando a falar sobre o que o Estado de São Paulo está concluindo, a estrada que sobe a serra, que é uma serra que você sobe para pegar a rodovia, né? Tá belíssima, belíssima. E já está sendo feito um trabalho de paisagismo já na entrada da cidade, porque como ficaram, como se fossem ruas que fizesse assim, né? Rodovia ou estrada dupla, né? E aí no meio tem a jardinagem. Então, assim, para quem está vindo de bicicleta e também sobe de bicicleta a serra, vai ser muito mais prazeroso e muito mais seguro, né? Porque antes era uma mão para mão dupla, né? Uma para subir e outra para descer. Então era espaço para tipo um ônibus, um caminhão e sobrava um pouquinho, vai. Então não era uma pista larga. Hoje já não, hoje é uma pista larga, né? Então isso é muito legal. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa do investidor, que nós já falamos, da pessoa e da pessoa que vem para aumentar o patrimônio, né? Às vezes a pessoa ela vem aqui, ela quer ter uma casa de veraneio, seja para quando for. Às vezes vai ter casa em vários estados, entendeu? Às vezes você é um industriário, um empresário, um coach, qualquer coisa assim, mas você não quer ficar em São Paulo, é um influencer, né? Tá cheio de influencers, coach aí e tal. E você não quer ficar em São Paulo, e aí você quer um lugar tranquilo para você vir ganhar dinheiro. Então tá aqui, né? Você vai ter essa paz, ó. É cachorro e passarinho que você escuta o dia inteiro, não? É muito gostoso. Dia 29 de outubro, choveu, né? Parou de chover, choveu a madrugada inteira, até umas 6 da manhã tava chovendo. Aí, agora tá aqui, ó. E tem barulho de cigarra, então, ou canto da cigarra, né? Então é bem gostoso. Então, tem a pessoa que vai investir porque ela quer igual eu, ela é como eu, ela tem que tocar. Nada de ações, nada de correr risco. É uma pessoa que ela compra imóveis e muitas dessas pessoas não querem alugar nem nada, ela quer ter patrimônio, manter o patrimônio dela, né? Então, os perfis são esses, tá bom? Então, o vídeo já está com 24 minutos e pouco. É o segundo vídeo que eu faço. Eu fiz o primeiro, mas ficou muito extenso. Aí eu falei, cara, eu acordei hoje, falei, deixa eu fazer um vídeo mais focadinho agora e depois eu faço os outros, tá bom? Então, assim, o perfil é isso. Então, se vocês se identificam com isso, que é paz, natureza, saúde, qualidade de vida,
E o terreno, como eu falei, só de paisagismo continuando, só dando essa continuação, se a pessoa gosta de hortas, não é o meu caso, tá? Eu não sou uma pessoa rural, sou uma pessoa urbana. Mas, mesmo sendo uma pessoa urbana, eu não faria a horta porque eu estou na dieta carnívora, né? Então, assim, a minha dieta é carnívora, a Lion Diet. Então, assim, eu não ingiro frutas, eu não como nada que não faça parte dessa dieta. Talvez um dia mude um pouquinho para 50 gramas, que é a cetogênica, né? Que você mistura o carboidrato, alguma coisa, mas hoje é a dieta que eu estou assim, então tem terreno, tem até um espaço que eu deixei aqui, que ele deve ter, sei lá, no mínimo uns 40 metros quadrados, não 40 não, uns 30 metros quadrados, que está cercado, que se a pessoa tiver capricho, ela vai fazer uma horta maravilhosa. Isso quer dizer que, se você é vegano, vegetariano, ou tem umas dietas que são mais coisas, tipo assim, você vai ter tudo orgânico, literalmente, sem adição nenhuma de nenhum tipo de componente químico que vá prejudicar a sua saúde. Então, assim, e assim, sobre espaço, a hora que eu fizer o vídeo para vocês, do terreno, tudo, né? Porque como tem terra, quando chove começa a nascer capim. E eu já estou trabalhando com isso, mas assim, já a mão de obra nessa parte de o cara vir com a enxada e tirar a raiz, olha, sabe, é um saco, tá? Porque toda hora é a mesma desculpa. Não, mas eu tirei a raiz, mas isso é outro que está nascendo, então é a única coisa que eu sei que funciona é quando você tira a raiz, carpe, deixa na terra e aí você já coloca os tapetes de grama. Tá? Aí eu sei que isso aí, mesmo assim, ainda tem um ou outro que ainda você vai tirando. Para tirar, você molha com a mangueira, bem molhado, ensopado, aí você puxa, aí sai com a raiz. Então, problema resolvido. Então, eu já sei que colocando a grama, por exemplo, ou se você colocar pedras, ou que você cobrir a terra, aí vai minimizar em tipo 90% que as chances de nascer qualquer tipo de mato, tá bom? Mas qualquer terreno vai nascer mato, então isso é fato. Tá ok? Então acho que as informações estão bem por aí. Então você tem, se você gosta de árvores frutíferas, então eu deixei, não demoli aqui não retirei a mangueira. Tem um pé de jaca, então, assim, eu já falei que teve uma tempestade aqui, primeira tempestade que eu vi que chegou a arrancar dois galhos grandes. Depois devo estar filmando porque eu não queimei. Tem um negócio da Shopee que vende você cortar, né? Talvez eu compre aquele negócio, cortar troncos de árvore, né? Tipo 12, 15 centímetros, 18. Eu já vi o vídeo que o cara corta até mais de 25 centímetros. Mas eu vou deixar tem pé de banana prata, então para quem gosta de banana prata. Então, a acerola tem, mas eu cortei bastante, mas tá começando a crescer. Mas era muito grande de acerola. Mas se você tiver a pegada de fruta, né, ou se você tiver a dieta das frutas, né, que agora tem a dieta das frutas. A pessoa só come fruta. Então, assim, você vai se deliciar, porque tem espaço para você plantar aqui, eu acho que toda a variedade de frutas que existe no planeta. Então, bastante coisa, tá bom? Então, se identificou com o perfil, assista os vídeos e vem para cá. Vem para cá que você vai ter uma vida totalmente diferente, sem estresse. Ou você vai ter que readaptar seu estresse, né? Se você morar aqui e trabalhar em São Paulo, é uma questão de você ver que a diferença vai ser grande, porque você vai dormir e acordar num lugar tranquilo, para trabalhar talvez num ambiente que vai ter mais estresse, mas você vai ter a consciência todo dia que o seu prêmio é voltar para casa com a sua família, tá bom? Então fique com Deus, é uma excelente semana.